Zé Álvaro pediu para eu falar sobre blefarites infecciosas e não infecciosas. É um tema muito extenso e ele acaba esbarrando muito na palestra dos outros colegas, mas uma coisa que todos comentaram, eu ainda acho que é válido para a gente fazer diagnóstico e até conduzir uma blefarite, é realmente diferenciar o que é anterior e posterior. Anterior é geralmente as blefarites que a gente considera a blefarite verdadeira, anterior, caspinha, infecção, e a posterior realmente é o que envolve as doenças da glândula de Meibômio. Partindo daí a gente vai saber como tratar uma, como tratar outra, ou se o paciente tiver as duas, que isso é bastante frequente, a gente trata as duas ao mesmo tempo, né? Das blefarites anteriores, as mais frequentes, das infecciosas principalmente, a estafilocócica sem dúvida nenhuma, mas tem uma série de outras que é bom a gente fazer uma revisão bem rapidamente, né? Então vamos começar com um casinho para variar, os meus casinhos, né? Então esse menino de 12 anos, muito atópico, e veio com esses achados clínicos. É claro que todo mundo vai olhar para a boca, mas não, a gente é oftalmologista, a gente vai olhar para os olhos. E ele tinha essas vesículas espalhadas nos dois lados. E agora? Com essa idade, isso é herpes bilateral? Isso é herpes, né? Porque a única diferença que tem do herpes para o paciente rígido e do herpes para o paciente atópico é que pode realmente ser bilateral no paciente atópico, como pode aparecer vários sítios, boca, nariz e os dois olhos, né? Como que a gente trata um menino desse? Ciclovir oral, 400 mg 5 vezes ao dia, de 7 a 10 dias, e a gente sempre olha a córnea, porque esses pacientes gostam de evoluir mal, porque a atopia predispõe à infecção herpética, né? Então sempre olha. E por que só não tratou com um aciclovir tópico? Eu sempre falo, são várias lesões, né? É claro que isso aqui vai embora e não vai deixar nenhuma sequela, mas ficar passando pomada 10 dias nos dois olhos é bem complicado. Então, se for localizado, e a gente vai ver isso agora, né? Pensando na blefarite que você adquire primariamente, ela é bastante disseminada e pode ser bilateral, e já a blefarite de recidiva de herpes é mais localizadinha, é mais fácil de tratar com pomada, né? Isso aqui é muito interessante. Essa paciente tem diferença com essa paciente de quase 30 anos, e até hoje os pediatras esquecem de avisar as mães que são portadoras de herpes labial para não beijar os filhos. Quer dizer, 30 anos de diferença. A gente vive falando isso para o pediatra e o pediatra não orienta, né? Bom, como eu falei, como é que a gente trata? Então, se for uma lesão que está longe do olho, apesar que eu acho que essa está razoavelmente perto do olho, você pode nem tratar ou só tratar com uma pomadinha local. Já as blefarites herpéticas que chegam perto do olho, é obrigatório você tratar a pálpebra e tratar o olho também. Então, novamente, uma lesão tão extensa como essa, já é melhor você tratar com antiviral sistêmico, resolver o problema, ponto final, né? Não vou falar as dosagens porque não é esse o objetivo da aula. E a alergia? Como é que a alergia se manifesta? A alergia na pálpebra sempre vai ter descamação e principalmente prurido. É claro que você pode ter um caso mais discreto assim, mas você sabe que tem dobrinha de DM, que é típico da alergia, e a descamação. E coça muito. E é claro que sempre são pacientes com dermatite atópica. De novo, não adianta ficar passando pomada num caso desse, né? Então é lógico que esse caso aqui leva também tacrolimus, leva também ciclosporina, mas sistêmica. E esses pacientes, claro, são drásticos. As alergias, ou melhor, as blefarites alérgicas, quando elas atacam, elas comprometem muito a superfície ocular. A imunossupressão sistêmica, é claro, é sempre preocupante numa criança dessa, mas qualidade de vida não se compara, e a blefarite, óbvio, responde bem. Ou você pode até acrescentar um pouquinho de pomada local, já que hoje eles tendem a dar bastante imunossupressão bem reduzida para essas crianças, né? Um outro que às vezes a gente não presta atenção é o molusco contagioso, naquela lesão típica dele, né? Com abertura central, um cogumelo que parece com abertura central, localizado ao redor dos olhos. O grande problema do molusco é que às vezes ele tem uma apresentação um pouco atípica, né? E a gente não vê, ou quando ele está muito pequenininho a gente não vê. E ele causa uma conjuntivite crônica. Então, se você não prestar muita atenção, principalmente nas lesões bem pequenas, você acaba deixando passar um quadro de conjuntivite folicular crônica porque você não viu o molusco, né?
Tratamento do molusco, todos vocês sabem, a gente tem que drenar, tem que abrir essa porção e tirar o conteúdo que parece um conteúdo queratinoso dentro da lesão, né? Você pode fazer curetagem ou exérese. Eu, na verdade, pego uma lâmina 11, corto um pouquinho a entrada do molusco e aperto com uma pinça. Se for criança é mais difícil porque dói, mas no adulto isso é muito fácil de retirar na lâmpada de fenda mesmo, né? A grande dica é sangrar. Se você fizer a lesão sangrar, provavelmente você curou a lesão. Mas de todas as blefarites, sem dúvida nenhuma, a estafilocócica é a número 1. A história é bem longa, de caspas presentes, ordéolos de repetição. Se você tiver uma suspeita de blefarite ou meibomite, primeira pergunta que você tem que fazer é se ele já teve tersol ou calasio no passado. Tersol mesmo, que é o que eles conhecem, né? O ordéolo. Isso fecha o diagnóstico na maioria dos casos. A pálpebra do portador de blefarite estafilocócica sempre é muito rica, né? Com áreas de acúmulo de pus, inflamação de borda de cílios, crostas e úlceras. Às vezes caem os cílios, às vezes os cílios ficam esbranquiçados. Tem um espessamento e inflamação da pálpebra e as famosas telangiectasias. Na córnea, a gente sabe que é muito mais frequente na blefarite estafilocócica a ceratite ponteada inferior, porque Staphylococcus produz uma toxina que acaba ficando acumulada no filme lacrimal e por ação da gravidade fica mais localizada inferior, né? Então, aqui alguns casos de blefarite estafilocócica grave, com ceratite ponteada severa, ceratite ponteada mais já uma flictênula localizada no ponto de toque da pálpebra inferior. E aqui casos bem mais drásticos, onde o pânus e a reação inflamatória é tão intensa que compromete a córnea. Não é raro a gente, infelizmente, até hoje, ver crianças com esse tipo de quadro. Às vezes com assimetria que nos faz confundir com herpes, porque tem uma neovascularização localizada, fasciculada, e a gente fica achando que é herpes, né? A grande coqueluche, a grande controvérsia da hora é, sem dúvida nenhuma, o Demodex. Então, todo mundo está ouvindo falar do Demodex, vamos colocar tea tree oil, vamos dar ivermectina. Então, muita calma nessa hora, né? Na verdade, o Demodex, ele é uma flora normal dentro do organismo da gente. Quanto mais idoso o paciente fica, quanto mais seborréia ele tem, mais Demodex ele tem. Mas é claro que algumas pessoas chamaram a atenção se para os casos mais graves de blefarite estafilocócica ele não teria um papel. E realmente ele tem. Parece que ele é um vetor para o Staphylococcus aureus e ele favorece que a blefarite se perpetue na pálpebra. Ainda tem bastante controvérsia com isso, mas esse trabalho que ainda nem foi publicado, está em revisão ainda, onde foi feita uma meta-análise do que existe de trabalho, parece que assinala mesmo que o Demodex tem um papel. O grande problema é que ninguém olha os casos normais. Vão procurar o Demodex nos pacientes que têm blefarite e blefarite grave. Teria que ter 2 controles. Pacientes com blefarite, pacientes sem blefarites e olhar o Demodex. Aí a gente arranca uns cílios, põe no microscópio e olha. Mas de qualquer maneira, as evidências estão apontando talvez para o Demodex sim favorecendo a blefarite. Em relação à estafilocócica, eu não vou falar muito de fisiopatogenia, mas quero chamar a atenção para vocês que além da infecção, você tem um componente imunológico muito grande na blefarite estafilocócica, que são justamente as flictênulas conjuntivais e corneanas. As conjuntivais às vezes assustam a gente, né? É um paciente que fala que toda hora o olho dele fica vermelho, toda hora ele vê que forma uma bola no olho dele. E essas bolas nada mais são que reações de hipersensibilidade à toxina do estafilococcus. E elas coram com fluoresceína, né? Elas gostam de aparecer no limbo e, infelizmente, quando elas aparecem na córnea, elas fazem um estrago extremamente grande. Inclusive, elas afinam a córnea. É uma reação de hipersensibilidade. Então, às vezes, você vê paciente que, cronicamente, fazendo flictênula corneana, afina a córnea e faz descemetocele, tá? E nunca esquecer das lesões catarrais, que também são manifestações da blefarite estafilocócica. A disfunção de glândula de Meibomian, acho que todo mundo já falou bastante, né? A gente tem disfunção de glândula de Meibomian leve, com a famosa meibomite seborreica, né?
até as mais graves, onde você vê todos os pontos da glândula obstruídos, ou os pacientes que espessam, fazem tilose, calásio, e é claro que a quebra do filme lacrimal, porque é um distúrbio glandular que não permite que a água que é produzida, a lágrima que é produzida, fique na superfície, porque não tem o óleo da glândula de Meibomian, né? Eu não vou entrar na área da mina, mas só queria lembrar para vocês que uma das coisas mais difíceis que tem é tratar meibomite e blefarite, porque isso é uma coisa do paciente, é um distúrbio dele. Então, às vezes você consegue melhorar a condição e o grande problema é que ele relaxa no tratamento. Aí ele volta e pede satisfação porque você não conseguiu curá-lo. Então, seja o que for que a mina vai falar, o mais importante é deixar bem claro que geralmente as meibomites e as blefarites, elas não têm cura, e sim elas têm controle. Muito obrigada.